Fala pessoal, estamos aqui de novo dando sequência ao estudo da matemática. Eu me chamo professor Pedro Campos e agora daremos continuidade ao nosso estudo com o conteúdo de sequências. Geralmente o conteúdo de sequências vem associado a progressões aritméticas e geométricas, mas nesse conteúdo em específico nós iremos ver somente sequências, dando início, introdução ao conteúdo de progressão. Entretanto, iremos focar nessas sequências, pois o Enem, de forma sutil, ele vai cobrando ali em determinadas questões as noções de sequência, e às vezes nem inclui regras ou leis da progressão aritmética ou geométrica, mas exige do aluno raciocínio de sequência. Então, dando introdução a esse conteúdo, eu volto com o nosso amigo novamente. Você que não conhece, esse daqui é o PC. E um determinado dia, PC estava jogando um joguinho de celular e ele se deparou com o seguinte questionamento. O aplicativo, o jogo que ele jogava, dava essa sequência de triângulos. No primeiro, apenas uma bolinha. No segundo triângulo, 3 bolinhas. O terceiro triângulo, 6 bolinhas. O quarto triângulo, 10 bolinhas. E o jogo perguntava: e qual a quantidade de bolinhas que existe no quinto triângulo? E aí, de cara, PC olhou e disse: opa, fácil, né? Vou contar. E ele contou essas bolinhas. Mas aí ele pensou: mas se não fosse o triângulo 5? Se fosse o triângulo 15, 20? Será que nós teríamos que desenhar cada uma dessas bolinhas? E ele fez esse questionamento e lembrou daquilo que ele já tinha estudado, do assunto de sequências. E aí ele pôde perceber que do primeiro para o segundo triângulo era somado 2 bolinhas. Do segundo para o terceiro triângulo era somado 3 bolinhas. Do terceiro para o quarto triângulo eram somados 4 bolinhas. Ou seja, seguindo a sequência, do quarto para o quinto triângulo seriam somados 15 bolinhas. Ou seja, neste simples raciocínio, o PC percebeu que não é necessário sair contando todas as bolinhas. É necessário apenas entender como é que está acontecendo essa sequência. E aí foi aí que ele teve noção que o conteúdo de sequências que ele viu na escola pode ser aplicado a determinadas sequências, situações do dia a dia. E dentro desse conteúdo, nós iremos ver como funciona, como nós temos essas sequências apresentadas em situações rotineiras do nosso dia a dia e até mesmo em algumas situações da natureza. Como, por exemplo, nos dias da semana. Se eu disser para você, trouxer esta sequência, terça, quarta, quinta, e você puder completar a próxima, muito bem, sexta. Por quê? Porque esta é uma sequência que já está impregnada em você, já está na sua mente, já está no seu pensamento. É algo que você utiliza todos os dias da semana. É um conceito que já está intrínseco aos seus pensamentos. Portanto, é fácil de você completar. Assim também como as sequências dos anos a partir de 2012 da Copa do Mundo de Futebol. Se você tomar, por exemplo, a Copa do Mundo a partir de 2012, os anos que ela ocorreram foi em 2002, 2006, 2010, 2014. Qual é o próximo ano? 2018. Muito bem. Pronto, isso é óbvio. Não é simplesmente porque você decorou todos os anos da Copa do Mundo. Não é necessário. Mas é simplesmente pelo fato de você saber que a Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. Então, se eu pedisse para você, daqui a 20 anos, a partir de 2014, daqui a quantas... Que ano vai acontecer a quarta Copa a partir de 2014? Você vai somando 4 com 4 até achar o ano em que a Copa vai acontecer. E isso não se dá simplesmente por memorizar os anos, mas por saber que é de 4 em 4 anos. Porque dentro da sua mente você já consegue executar determinadas sequências. E às vezes nem compreende que estas sequências é uma aplicação prática da própria disciplina de matemática. Então, nós iremos agora para o conceito. A partir daquilo que o PC viu no joguinho de celular que ele estava jogando, o que é sequências?
E aí eu trouxe aqui um exemplo para nós trazermos a definição de sequência. Por exemplo, eu tenho uma determinada empresa e eu fiz um levantamento de 10 anos do número de funcionários dessa empresa. Então, no primeiro ano tinha 52 funcionários, no segundo ano tinha 58 funcionários, e assim por diante, até no 10º ano em que eu tinha 78 funcionários. Se nós prestarmos atenção, do primeiro ano até o 10º, os números eles só crescem. Eles não diminuem, eles só crescem e nem ficam estáveis de um ano para o outro, eles sempre crescem. E aí, tomando dois conjuntos, o primeiro, o ano, e o segundo, o conjunto, o número de funcionários, nós vamos ver que cada ano do conjunto A, do conjunto ano, está associado a um número de funcionários do conjunto B. E aí você pode perceber isso de um conceito, e você já viu, de função. Se você se lembrar do conceito de função, você vai entender que a função é quando eu tenho dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, e para todos os elementos do conjunto A, eu tenho um correspondente do conjunto B, um único correspondente. Então, se nós olharmos para esses dois conjuntos, nós vemos que isso representa uma função. E é uma sequência, porque para cada elemento eu tenho um associado. E por ser sequência, ela segue um determinado padrão, que no caso aqui é de crescimento. Então, de modo geral, uma função cujo domínio são os naturais diferentes de zero, esse nzinho com asterisco, lembrando lá do conteúdo de conjuntos, esse n com asteriscozinho é todos os números naturais diferentes de zero, ou seja, são todos os números maiores que zero. Então, os naturais, com exceção do zero, é 1, o 2, o 3 e assim por diante. É chamado sequência numérica infinita, ou seja, se eu tiver uma função em que eu tenho um conjunto A e um conjunto B, eu digo que isso é uma sequência se eu puder assumir todos os valores naturais diferentes de zero para o meu x. E quando o domínio da função é 1, 2, 3, todos os naturais, nós temos uma sequência numérica infinita. É quando, por exemplo, nesse caso dos funcionários, o que é que nós temos? Nós temos um domínio de 1 a 10. Isso é uma sequência numérica finita, certo? Até 10, ou seja, até um n específico. Agora, se eu fizesse ao longo de toda a história da empresa, eu ainda teria uma sequência numérica finita. Agora, se, por exemplo, numa determinada contagem, vamos fazer, por exemplo, a contagem de uma determinada família, ou de uma determinada reprodução de uma espécie. Isso é uma sequência numérica infinita, porque nós vamos ter reproduções, reproduções, reproduções e não sabemos onde vai parar. Isso é uma sequência infinita. Então vamos para um primeiro exemplo, para fixarmos esse conceito de sequência. Complete as sequências abaixo. Então você vai usar aí do seu raciocínio, daquilo que você já tem intrínseco a si de sequência, que você compreende, entende, para completar comigo. Primeiro exemplo. Nós temos a sequência de 3, 8, 13, 18, 23 e 28. Primeira coisa que nós precisamos observar em uma sequência para compreendermos o que está acontecendo no suceder é acharmos o padrão dessa sequência. Se você olhar, você vai começar a produzir aí, você vai começar a raciocinar e tentar achar padrões a partir de operações básicas, de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão. Por exemplo, de 3 para 8, o que nós podemos observar? Que de 3 para 8 cresceu, certo? Aumentou o número. E a diferença de um para o outro é quanto? De 3 para 8 é 5. Se nós pegarmos do 8 para o 13, do 8 para o 13 continuou crescendo. Opa, coincidiu. E a diferença de 8 para 13? Também 5. Pronto, já achamos um padrão. Vamos verificar agora do terceiro para o quarto. 13 e 18. A sequência continua aumentando e a diferença entre os números é 5 também. Achamos o padrão da sequência. A sequência nós sabemos que é uma sequência crescente, está aumentando, e que a diferença de um número para o outro é 5.
sempre aumentando 5. Portanto, para completar a sequência, nós teremos o último número que nós temos aí é o 28. Então, nós iremos crescer, ou seja, aumentar 5. 28 mais 5, 33. 33 mais 5, 38. 38 mais 5, 43. Pronto, sequência básica, em cima do conceito, conseguimos raciocinar e achar o padrão. Vamos para a segunda. Nós iniciamos a sequência com 31, aí vai para o 27, 23, 19, 15. Opa, aí o padrão já é diferente. O que nós estamos observando? Que os números estão diminuindo. Agora vamos tentar novamente. Se eles estão diminuindo, eles não vão somar com algo, né? Eles podem subtrair. Vamos ver a diferença de um número para o outro. De 31 para 27, 4. Ou, de 31 para... isso, 4. 27 menos 23, 4 também. De 23 para 19, 4. De 19 para 15, 4. Opa, o padrão está diminuindo e sempre com uma diferença de 4. Ou seja, o próximo número depois do 15 vai ser 11. Depois do 11, 11 menos 4, 7. E 7 menos 4, 3. Por fim, a terceira sequência. Aí nós temos 2, 7, 9, 16, 25, 41. O que nós estamos observando? Ela está crescendo, certo? Vamos ver agora o padrão. De 2 para 7, a diferença é de 5. De 7 para 9, a diferença é de 2. De 9 para 16, a diferença é 7. Ou seja, a gente já percebeu aí que a sequência não se trata de soma. Se fosse multiplicação, 2 vezes 7, ou 2 vezes alguma coisa dá 7, não, já não dá multiplicação. E o que nós poderíamos observar da sequência? E aí você poderia passar o dia pensando, ou não, dependendo da sua capacidade aí de raciocínio, dependendo da sua agilidade com sequência. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você ver, mais você vai conseguir fazer isso mais rápido. Mas se você observar essa sequência, nós temos que o 9, que é o terceiro elemento, é igual a 2 mais 7. Opa! Vamos ver o 16. Se eu somar os dois anteriores, 7 mais 9, 16. O 25 vai ser igual a 9 mais 16. Bateu. 41. 25 mais 16. 41. Ou seja, o raciocínio dessa sequência é que o elemento sempre vai ser igual à soma dos dois anteriores. Portanto, terminando com 41 aí, o próximo elemento vai ser a soma dos dois anteriores, ou seja, 25 mais 41, que vai dar 66. O seguinte ao 66 vai ser igual à soma dos dois anteriores, que é 66 mais 41, que dá 107. E o último vai ser a soma dos dois antecessores, 107 mais 66, que dá 173. Certo. Nós estudamos sequência, estudamos o conceito, vimos alguns exemplos de sequência, algumas simples, outras mais complicadas, mas que nós podemos observar um padrão que se repete. Mas, certo, mas tem como nós facilitarmos isso estabelecendo uma lei de formação geral? Por exemplo, lá nós tomamos nos exemplos anteriores, nós fizemos 3 elementos da sequência. Seja o elemento 9, 10 e 11, o elemento 8, 9 e 10. Mas se, por exemplo, naquela sequência que nós tomamos, eu quisesse saber o elemento 101, será que eu teria que fazer de 1 por 1? Aí é isso que nós voltamos lá, por exemplo, que nós introduzimos esse conteúdo. Nosso amigo PC, que fez lá, contou as bolinhas do triângulo, mas ele percebeu que existia uma repetição ali, que existia um determinado padrão. E que aquilo seria capaz de fazer com que ele gerasse uma lei em que ele determinasse não somente o próximo, mas ele determinasse todos os N seguintes casos. E é isso que nós vamos estudar na lei de formação.
E aí eu trouxe um exemplo inicial para a gente sempre contextualizar e entender o que o conceito quer dizer. Nesse caso agora, novamente de triângulos, mas agora nós temos triângulos não formados mais por bolinhas. Nós temos triângulos formados por palitos. E aí a sequência traz que um triângulo é formado por 3 palitos. 2 triângulos é formado por 5 palitos. 3 triângulos é formado por 7 palitos. Então, nós temos aí uma determinada sequência. E essa sequência é determinada como? De um triângulo para o outro, nós sempre vamos ter 2 palitos somados. Portanto, se eu quisesse 4 triângulos, seguindo aí a sequência, nós teríamos quantos palitos? 7 mais 2, que é 9. E assim sucessivamente. Então, nós podemos observar aí uma determinada sequência. Um triângulo, 3 palitos. 2 triângulos, 5 palitos. 3 triângulos, 5 palitos. Mas se nós quiséssemos agora apresentar uma lei, onde nós não aplicássemos mais valores fixos, mas nós aplicássemos variáveis, onde, dependendo da quantidade de triângulos, eu descobrisse a quantidade de palitos que são necessários para compor esses triângulos. E aí é onde vem. Se nós observarmos aqui, nós temos uma determinada lei acontecendo, que o número de palitos correspondente à quantidade de triângulos vai ser igual a 2 vezes o número de triângulos que eu tenho somado com 1. Vamos testar? No caso, sendo um triângulo, o número de palitos vai ser 2 vezes o número de triângulos, que é 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 palitos. O número de palitos agora com 2 triângulos, substituindo agora, o número de triângulos são 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4. Somando mais 1, 5, ou seja, correspondendo ao número de palitos. No triângulo 3, nós teremos o quê? O número de triângulos é 3, vezes 2, 6, mais 1, 7. Ou seja, a lei de formação desses triângulos obedece a essa fórmula, a essa função, que o número de palitos é igual a 2 vezes o número de triângulos mais 1. Dessa forma, se nós substituirmos o número de palitos por AN igual a 2 vezes N mais 1, o que nós teríamos? Que para calcular, por exemplo, o número de palitos de 3 triângulos, onde tem esse A1 ou AN, eu colocaria A3. Ou seja, eu quero saber o número de palitos para construir 3 triângulos. E sendo A3, eu substituí o N por 3. Então, do outro lado da equação, da função, eu substituiria o N por 3. Então, ficaria A3, ou seja, o número de palitos para construir 3 triângulos, seria igual a 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Que corresponde a 7 palitos que nós temos. Então, para qualquer número de triângulos, eu vou saber, a partir dessa função, qual a quantidade de palitos necessários. Então, se eu quisesse saber a quantidade necessária para construir 11 palitos, que nós 11 triângulos, nós teríamos o quê? A 11 é igual a 2 vezes, no lugar do N, o 11 mais 1. 2 vezes 11, 22, mais 1, 23. Então, o meu A11 seria 23 palitos. Dessa forma, nós podemos compreender o que é a lei de formação. Esse AN igual a 2 vezes N mais 1 é a lei de formação deste exemplo dos triângulos com palitos que nós vimos. Então, a lei de formação ela permite o cálculo de qualquer termo da sequência por meio da atribuição dos valores possíveis para N. Seja N igual a 1, seja N igual a 2, 3, 4, que é o caso do conceito de sequência que nós vimos lá. Para qualquer N que seja natural diferente de zero. Então, qualquer N que eu substituir ali de 1 a 1000, de 1 a 1 milhão, eu vou ter uma N correspondente. Então, se eu quiser saber a quantidade de palitos para construir 1 milhão de triângulos, basta eu substituir ali 1 milhão e eu saberei a quantidade de palitos necessários.